Olá pessoal, estamos de volta aqui no Estúdio A3D e hoje vamos ver o comando Scale da barra de ferramentas Modify. O comando Scale ele pode ser acessado através do atalho SC do teclado e, como todo comando de modificação, ele pede para selecionar um objeto. Então eu vou selecionar este círculo, vou dar um Enter e ele pede o ponto base. Esse ponto base é onde você vai, a partir dele, fazer a nova escala do seu objeto. A princípio eu vou pegar o centro deste objeto. Então você tem aqui uma escala livre, você vai afastando o mouse ou diminuindo ou aumentando, e você tem uma proporção que você pode também digitar. Nesse caso aqui não é mais distância, então seria uma proporção de tamanho. Se eu digitar 2, ele vai fazer um círculo 2 vezes maior. Vou desfazer o comando e vou pegar um quadro, ou melhor, um retângulo, com dimensões de 1 por 1. Aqui está. Então, para entender o comando Scale, a gente digita SC, seleciona o comando, seleciona o objeto, entra, ponto base, pode ser no objeto ou em qualquer lugar, e aqui eu vou digitar o fator de escala, 2 vezes maior, 1 vez e meia maior, ponto 5, tá? Ponto 2 e assim por diante. Então se eu colocar 2 vezes maior, aquilo que era 1 por 1 vai virar 2 por 2. Então daqui até aqui, 2 por 2. Ok? Uma outra coisa, a gente pode fazer uma cópia também. Comando Scale, seleciona, entra, pega o meio dele e vem aqui e fala que eu quero um círculo 1.2 maior. Só que antes disso, tá vendo aqui embaixo? Copy e referência. Vamos primeiro para o copy. Ele vai fazer um comando, vai colocar o fator de escala e o objeto original ainda vai continuar na tela. Então se eu fizer um aqui 2 vezes maior, ficou o original e o outro com a escala de 2. Isso serve para qualquer objeto. Eu posso fazer uma escala, seleciono o objeto, clico nesse ponto, C para copy e faço uma cópia aqui, ó. Tranquilo? Agora, vamos ver uma dica muito legal aqui, ó. Eu tenho essa mesa que veio de um outro desenho e vamos medir essa mesa aqui, distância. Desse ponto até aqui ele tem 85, desse ponto até aqui ele tem 1,57. Tá. Eu queria que esse ponto ficasse exatamente com 90 centímetros, a largura de uma mesa padrão. Como eu faço para dar uma escala desse ponto até lá, para que ele fique com 95? 90, né? Isso. Para que ele fique de 85, ele passe para 90. Só que veja bem, de novo, distância, desse ponto até aqui, ele tem 85,57 e aqui se a gente abrir as casas decimais, ele vai embora. Então ele não tem exatamente 85, ele tem alguma coisa a mais do que isso. Para eu fazer o fator de escala de 85, 57 para 90, olha a mágica que eu teria que fazer aqui. Vou puxar uma calculadora
E vou pegar 90, dividir por 85,557. Ou seja, eu tenho que ter um objeto de escala 1 vez e 5193 maior para eu poder atingir o 90 aqui. Tá? Então vamos deixar esse número gravadinho para cá. O que eu faço? Escala, seleciona isso, clica num ponto, fator de escala, vamos copiar lá, 1.05193. Muito bem. Agora de novo, eu dou uma distância, ou posso vir aqui direto, ó. 90, 01 tá bom, né? E aqui 1,66, tudo bem, não tem problema. Então eu consegui fazer esse 90 aqui. Mas que trabalho, né? Você imagina só. Vou dar um ESC aqui. Que trabalho que eu tive para fazer esse padrão. Não preciso desse trabalho todo. O que eu posso fazer? Eu dou o comando Scale, seleciono os objetos, venho aqui, ó, Base Point, clico nesse ponto e R para referência. A referência minha é desse ponto até esse ponto. Quanto que eu quero chegar? Eu quero chegar em ponto 90. Olha lá. Tranquilo, né? Então o que eu fiz? Eu peguei como referência esse tamanho, daqui até aqui, e disse para ele, agora eu quero que esse tamanho vire 90. Vamos fazer com outro objeto qualquer. Eu vou pegar esse armário aqui, ó. Vou copiar ele para cá. E eu vou medir a distância dele. Ele tem aqui 1,80, né? Muito bem. Ele é um bloco, lembra? Então, eu tenho que fazer esse bloco ficar com 1,80. Eu quero ele com 2. Muito bem. Poderia fazer aquela continha de novo. 2 dividido por 1,80, eu teria que aumentar ele uma vez, ponto 11,111, resto, dízima periódica. Não, não vou fazer isso. Eu vou dar o comando escala, seleciono o objeto, aqui com um clique só, porque já é um bloco. Ponto base, esse aqui, e agora referência. Referência minha, desse ponto a esse ponto, eu quero que você transforme em 2 metros, certo? De novo, medir, olha lá, 2 metros. Legal, né? Só que temos um pequeno problema, olha a dica master. Eu tenho aqui um guarda-roupa, um bloco de referência do guarda-roupa, e a medida dele, eu tenho 2 por 59,5, praticamente 60 centímetros. Tudo bem. Então, um padrão comercial de 2 por 60, vamos chamar assim. Agora eu quero dar uma escala nele, que eu quero transformar ele para 1,80, que é o tamanho que eu tenho na minha posição do projeto. Então, eu não posso ter um bloco aqui de 2 metros, eu tenho que ter um bloco de 1,80. Nesse caso aqui eu vou colocar ele nessa parede, tá vendo aqui, ó, o tamanho dela é 1,80. Muito bem. Eu vou pegar esse bloco, a partir do ponto de inserção dele, e vou levar ele até aqui. Veja bem, ele ficou fora. Eu quero que ele diminua de um ponto até o outro. O que eu posso fazer? Eu vou dar um comando de escala nele, certo? Tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Primeiro modo,
Eu vou mover ele daqui até aqui. Vou fazer o comando escala, selecionar, entra, ponto base é esse que eu quero, R para referência, e eu vou falar que a referência dele daqui até aqui, agora vai vir até somente esse ponto, ó, tá vendo? Eu já estou puxando ele aqui, ó. Muito bem, resolvi o meu problema. Sério que resolveu? Vou desfazer o comando. Copiar isso aqui para cá. Só para a gente ter de base. De novo, escala, seleciona, ponto base aqui, R de referência. A referência minha é o comprimento total dele. E agora eu quero que ele venha até aqui, ó. É só esticar o mouse e pronto, ajustei ele lá. Muito bem, ele está do tamanho que eu queria, tem 1,80 aqui, mas vocês já devem ter percebido que a escala pegou ele inteiro. Ele ficou mais estreito, menos profundo. Não pode. Se eu pegar ele aqui agora, ó, esse tem 59,5 e esse tem 53,5. Não tem como. Eu preciso que ele fique somente em um eixo. Nesse eixo aqui, ele fique menor, mas ele continue com esse mesmo tamanho. Desfazer o comando. U, entra, 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 entra. Aí está. O que eu vou fazer? Você pode ver que aqui na caixa de seleção, primeiro ele está com uma rotação de 270. Para entender melhor, eu vou colocar ele na rotação 0. O que é essa rotação 0? Quando você coloca ele em rotação 0, significa que esse bloco foi criado nessa posição. Entendido? Então, se eu rotacionar esse bloco para cá, significa que o eixo X dele está em pé e o eixo Y está deitado. Tá bom? Vamos ver. Desfazer o comando. Então, o que eu tenho aqui? De novo, medida. Eu tenho 2 metros aqui e eu tenho 0,59,5 aqui. Muito bem. Para deixar ele com 1,80. Eu posso mexer, clico aqui, abro essa janela de propriedades. Para quem não viu as outras aulas, é o Ctrl número 1, tá? Não é F1, é Ctrl 1, essa janela de propriedades aparece aqui. Ela vai aparecer no meio da tela, você pode colocar ela para o cantinho aqui. Então, eu tenho aqui ó, a geometria do meu bloco. Escala de X 1, 1 e 1. Ele está na escala original com que ele foi criado. Se eu colocar uma escala de 2 aqui, ó, ele expande no eixo X. 1,5. Ele vai deformar o objeto, certo? Então, com isso, eu consigo fazer aquilo que eu estava querendo. Primeiro, vou voltar ele na escala natural, vou fazer uma rotação aqui. Se eu fizer 90, ele fica ao contrário. Então, tem que fazer 270. Ele já vai ficar aqui. Aí, eu vou pegar isso aqui e jogar no meio. Porque agora é o meio que está mandando no objeto. Porque eu estou usando outro método. Se eu pegar, eu tinha 2 metros. Agora eu vou ter 1,80. Então, o que corresponde 1,80 para os 2 metros para eu colocar na minha escala de X aqui? Tenho que fazer uma continha, se eu não souber de cabeça. Então eu tenho aqui, ó, 1,80 dividido 1,80 dividido por 2. Então eu tenho uma escala de 0,90. Então se eu vier aqui na posição em X e colocar 0,9 aqui, ele vai se ajustar exatamente a esse vão.
veja que ele não mexeu na escala em Y. Ó, 2.1. Então eu só mexi na escala de X, eu dei uma pequena deformada no bloco, mas para esse tipo de coisa serve. Tem bloco que se você deformar ele dá problema. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, selecionar isso aqui, deformar ele para ponto 20, ó, não tem condição. Então tem bloco que você não pode deformar. Mas no caso aqui desse guarda-roupa não faz diferença nenhuma. A não ser que você deforme muito. Ah, eu vou deformar aqui para... Ó, vou dar um ESC aqui. A não ser que eu deforme isso aqui para 3,90. Fica ridículo, daí não tem jeito. Então, desse jeito aqui, é um modo de mudar a escala do bloco sem precisar mexer na origem do bloco. O que eu faço? Eu uso isso muito para portas, tá vendo? Isso aqui é um bloco de uma porta já pronta. Então, eu sempre faço essa porta com 1 metro de tamanho, o tamanho original dela, do vão. Se eu medir uma distância desse ponto até o final da porta aqui, ó, eu tenho 1 metro. Então eu faço o bloco com uma porta de vão 1 metro, e quando eu quiser mexer aqui, eu simplesmente diminuo o tamanho da escala dela. O que acontece? Eu tenho aqui uma distância de 80. Então eu simplesmente seleciono a porta e coloco a escala de 80. O Z aqui não precisaria mexer, porque a gente está fazendo tudo em 2D. Tá? Não há necessidade de colocar o 80 aqui na escala Z, porque ele não tem volume. Então veja que o 80 ele já ficou perfeitinho aqui, ó. Quem viu a aula do comando Rotate, viu que quando eu rotacionava, para encaixar ele ficava maior. Então qual que é o segredo? É esse segredo aqui agora. Então eu estou mexendo na escala do objeto, na verdade eu não estou usando o comando de escala. Eu estou usando um artifício da escala do bloco para poder alinhar o meu projeto, tá? É um jeito de você mexer na escala. Tranquilo? Então é isso. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante. Prometo que não vou ficar te mandando e-mail, não vou te mandar notificação, não vou ficar enchendo a sua paciência não. Mas se inscreve no canal aqui para o YouTube entender que o canal é bom, que as aulas são legais, e assim ele pode distribuir isso aí para mais gente. Você me ajuda, eu te ajudo e ficamos todos bem. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.